Faz Então, parte. vamos lá, vamos começar? Bora. Pessoal, olá senhores, eu me chamo João Fernando, sou gestor de moda e negócios. Olá pessoal, André Alves, JA Gestão de Marcas. Nós somos especializados no varejo na indústria da moda. Tudo bem, João? Tudo bem. Pessoal, nosso compromisso com vocês aí de todos os meses é de fazer uma live por mês aí, né, André? Sim. Então, a gente está fazendo hoje aí para não... Esses 2 meses aí foi bem corridos e nosso compromisso aí de todo mês está trazendo alguma coisa nova para vocês aí, trazendo live. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, né, André? E você que é lojista, né? A gente falar bastante coisa aí sobre o nosso assunto. Pessoal, antes de começar, você que está, né, vendo a nossa live aí, usa a regrinha do 3, né, André? Como é que é a regrinha do 3? Regrinha do 3, se você gostou, indica para 3 aí, compartilha, né, a live, compartilha aí que é um assunto bem bacana. Aí a gente vai falar sobre contratação, os erros aí que os gestores, né, acabam tomando aí na hora de contratar. Então a gente vai dar bastante insights, né, João? Bem bacana aqui, então vai ser um bate-papo que tenho certeza que vai colaborar bastante para o dia a dia de vocês aí. É isso aí, pessoal. E daí, assim, ó, tiver dúvida, pode mandar no chat, a gente vai tentando acompanhar aqui, tentando responder as mensagens de vocês. E você que é gestor, você que é vendedor, né, regrinha do 3 aí, compartilha com 3 pessoas, manda o link da live aí para as pessoas, né, e a gente vai falar de bastante coisa bacana. Tem muito a ver com a nossa parte profissional também, né? Então hoje nós vamos falar, né, André, sobre os quatro erros principais aí que o gestor comete na hora de contratar um vendedor. Especificamente a gente vai falar de vendedor, que é a nossa praia, né? Mas a gente vai falar também o que você deve fazer para evitar esses erros, né, André? Com certeza. Na verdade, assim, se a gente for pontuar, são muito mais erros, né, João? Mas a gente acabou definindo 4 erros que eu tenho certeza aí que a gente sabe que é a dificuldade no dia a dia de cada gestor aí. Antes, eu queria fazer um adendo, né, André? Como sempre, e falar um pouquinho aí sobre hard skills e soft skills. Não entendi como eu vim parar aqui. Marcilene. Marcilene, provavelmente você clicou para ver a live. Por isso que você veio parar aqui. Não tem como, né? Viu? Então a gente vai falar um pouco sobre... Pode Vai ver que falar, de André. repente é para ela a live aí, né? De repente ela precisa... Legal. Não, eu acho que todo profissional vai tirar bastante coisa legal da live aí. Pessoal, então eu queria, para dar introdução, falar um pouquinho sobre hard skill e soft skill. O que é? Só traduzindo, né, André? Hard skill são aquelas habilidades que o vendedor ou o gestor ele vai conquistando conforme o tempo dele de profissão, de estudo, enfim. É a parte mais técnica, a parte mais burocrática ali, a parte de estudo mesmo. Né? E os soft skills são aquelas habilidades que têm a ver mais com a parte emocional, né? Com comportamento, com a inteligência emocional, que é uma coisa que a gente fala muito hoje, né? E daí, né, André, o que o gestor tem que fazer? O que ele tem que observar mais na hora de contratar? Ele tem que observar o soft skill, ou hard skill, ou os dois. Né? Eu estava lendo uma matéria para a gente fazer essa live, tá? Que é um estudo aqui da World Economic Forum. Tá? Ela destaca que as habilidades como pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas, coordenação com os outros e inteligência emocional estão se tornando cada vez mais valiosas no mercado de trabalho. Além disso, uma pesquisa da Harvard Business Review indicou que empresas estão dando cada vez mais importância a soft skills ao recrutar novos funcionários e ao desenvolver suas equipes. Né? Então você vê que no futuro, né, o que os negócios mais vão prezar é pelas soft skills. E por que as empresas já estão fazendo isso? Porque tem um ditado que diz assim, né? Você contrata o funcionário, ou o gestor, ou o vendedor pela parte profissional, né? Pela parte técnica, e 99% das demissões é pela parte comportamental. Então a gente fala muito, não adianta você ter uma baita bagagem, você ser o melhor naquilo que você faz, se na hora da atenção, se na hora que você precisa mostrar postura emocional, né, inteligência emocional, você acaba sendo um pouco mais uma pessoa que não tem controle emocional. E a gente sabe que nesse mundo,
onde a tecnologia e a informação ela está cada vez mais rápido, a tua parte emocional e a parte onde o gestor e o vendedor sabem lidar com a pressão é muitas vezes mais importante do que a parte técnica que ele tem, né, André? É isso aí, né? Você já deu praticamente um esclarecimento e como é importante, né, hoje a parte de contratação de vendedores. E a gente sabe que o gestor acaba pecando muito na hora da fazer a contratação, que acaba atropelando, né, João? A gente fala atropelando alguns passos importantes na hora de você contratar, na hora de você procurar fazer o recrutamento, de estar procurando o melhor profissional para o seu negócio. Então, acho que tem tudo a ver. E aqui a gente vai fazendo, né, João? Acho que eu vou começar com a primeira pergunta aqui. Isso, com o primeiro. Com a primeira, o primeiro 4 erros, erro que a gente mais enxerga aí na hora das contratações, né, André? 4 erros do gestor. Só lá dentro aqui, então, André, o Marlon tá dando boa noite. Boa noite, Marlon. Obrigado aí por estar ouvindo. Tiver pergunta, manda aí. Vai lá, André. Isso aí, vamos lá. Primeiro erro, não tem definido as funções de um vendedor. Um dos principais erros. Quer começar a falar? Eu já falei bastante. Pode que quiser iniciar aí. Pessoal, então falando especificamente de vendedor, o primeiro erro que a gente vê, tá, que o gestor comete, é ele não ter definido quais são as funções do vendedor. Aí você fala assim, não, mas espera aí, a função do vendedor é fácil. Todo mundo sabe, o vendedor ele é contratado para vender. Sim, ele é contratado para vender. Mas não é isso que a gente vê nas lojas. E não é isso que a gente conversa com os vendedores. Muitas vezes, e nós estamos passando por um momento que o hábito de consumo mudou e tem mudado cada vez mais, né, André? A gente não consome como a gente consumia antigamente. A gente vai cada vez menos nas lojas. A gente quer comprar cada vez mais rápido e com qualidade, né? Só que ainda a gente quer que o nosso cliente venha na nossa loja comprar. E o vendedor, quando ele é contratado, não é passado esse passo a passo. Por exemplo, o que ele vai fazer do dia 1º ao dia 15? Não tem jeito, a gente acaba entrando na venda aqui, né? O que ele vai fazer do dia 1º ao dia 15? O que ele vai fazer do dia 15 ao dia 30? Como que ele vai trazer cliente novo para dentro da loja? Muitas vezes o vendedor ele nem sabe que ele tem que trazer cliente novo para dentro da loja. Ele não sabe que ele tem que cumprir as metas. Ele não sabe em quanto tempo ele tem que cumprir a meta. Ele não sabe como que essa meta dele é criada. Ele não sabe quais são as funções dele. E muitas vezes a gente entra na loja e vê vendedor, na maior parte do tempo, fazendo aquilo que não é função dele. Então, o principal erro que a gente enxerga é não estar bem claro para o vendedor quais são as funções e para que ele está sendo contratado. Porque o nome vendedor acaba que lá na ponta, no final do dia, né, André, ele se transforma num atendente dobrador de roupa, né? E quando a gente fala ter definido, isso já parte do princípio, na parte quando você está fazendo a contratação, você alinhar com ele quais são as funções do vendedor, o que ele vai fazer. E muitas vezes o vendedor, quando é contratado, ele acha que é só para estar ali, só para vender, né, João? Ah, não, eu só fui contratado para fazer venda aí no balcão. E não é bem assim. Então, se você define, hoje um vendedor precisa estar alinhado a essas funções com ele. Hoje um vendedor, além dele vender para esse cliente, ele precisa estar atualizado na rede social, grupo de WhatsApp, enviar mensagem, fazer postagem, olhar a rede social. Então, assim, a definir quais as funções desse vendedor, para que realmente ele tenha sucesso. Porque, como o João falou, o que pode acontecer é você contratar o vendedor, chegar ao final do mês e não fechou o objetivo. Mas não fechou o objetivo por quê? Aonde ele errou? Ele foi treinado quando ele entrou, quando ele foi inserido ali no time de vendas. Ele passou por todo o processo, ele passou por todos os processos de vendas, ele passou por todo o processo da loja, como funciona. Então, o que a gente vê hoje é contratando hoje e amanhã colocando vender. Então, precisa definir essas funções. E a gente fala, né? Porque assim, ó, falando especificamente do varejo de moda, o que acontece, pessoal? O vendedor, né? O vendedor completo é aquele vendedor farm e hunter ao mesmo tempo. O que a gente quer dizer com isso? O vendedor farm vem de fazenda, de administrador. Do dia 1º ao dia 15, o vendedor, falar de novo, né, André? A gente acaba entrando na venda, né? Mas não tem jeito. Do dia 1º ao dia 15, o vendedor, ele tem que ser farm, ele tem que ser aquele vendedor que vai administrar a carteira dele. Só que do dia 15 ao dia 30, ele tem que ser o vendedor hunter. O que é hunter? Hunter é caçador. É aquele vendedor, porque depois do dia 15, o pessoal já recebeu,
já fez as compras, então a venda começa a cair. Então ele tem que ser aquele vendedor de estratégia, aquele vendedor que vai atrás do cliente novo. Aquele vendedor que vai atrás daqueles clientes que estão que estão na carteira de inativos lá, que não vem na loja há mais de 6 meses. Ele tem que ser aquele vendedor, por exemplo, né, André? Pessoal que faz parte do JA Gestão de Vendas, mês de outubro agora, a gente vai criar algumas campanhas, tem o Dia das Crianças, mas para quem não trabalha com infantil, nós temos 2 campanhas muito fortes, que é a campanha do Dia do Médico, né, e do Dia do Dentista. Então a gente tem alguns mecanismos onde a gente vai atrás desse profissional para prestigiar ele e para trazer algum benefício para ele, para trazer ele para dentro da nossa loja. Só que quando você contrata o vendedor e você não especifica quais são as funções, qual que é o processo que ele vai seguir dentro da loja, quais são as metas que ele tem que bater ali dentro da loja, depois que você contratou ele, fica muito difícil você reverter isso. Porque ele vai olhar para você e falar assim, bom, eu não fui contratado para isso. A gente escuta bastante isso, né, André? E muitas vezes ele acaba não performando, até não por isso, porque ele até tem vontade, mas ele não tem um gestor, o gestor não sabe como gerenciar esse vendedor, né, André? Muitas vezes, na maioria das vezes, também não é porque o gestor não quer, é porque o gestor não tem tempo, né? A gente fala aqui, né? Tem pressa para contratar, né? Muitas vezes a pressa para contratar um vendedor, você acaba não buscando o melhor profissional para o teu negócio, para a sua loja, porque existe a diferença de você contratar um vendedor e um atendente. Então, quando você for buscar um candidato, um vendedor, você tem que buscar realmente um vendedor. E como que você vai fazer para você trazer esse vendedor? Primeiro, começar com o recrutamento, você fazer postagem na rede social, LinkedIn, que você está procurando um vendedor para sua loja. Coloca tudo quais são as características desse vendedor que você está procurando. Para você fazer esse recrutamento. Depois fazer uma entrevista, você realmente fazer uma entrevista com esse vendedor, entender se realmente ele está preparado, esse vendedor com experiência, e a gente sabe que realmente o vendedor com experiência, aquele vendedor top, né, João, ele está empregado. Então você precisa contratar realmente um vendedor e você preparar ele. Como é que você vai preparar ele? Treinando, mostrando para ele os processos da sua loja, treinando, né, João? Mas para isso, é aquilo que a gente falou. Primeiro, você tem que saber quais são as reais funções do teu vendedor. Tá definido, então você tem que ter né? Você tem que ter definido, você tem que ter um script. Lá no JA Gestão de Vendas, nós temos um script de contratação, onde a gente trabalha com a parte da cultura empresarial e do time de vendas. Então nós temos os pilares da cultura e nós temos os pilares do time de venda, né? Que quando esse vendedor ele é contratado, o gestor ele tem o checklist, onde ele vai mostrar para o vendedor, né, quais são as funções que ele tem que se desenvolver, né, André? Cultura de planilha, cultura de autodesenvolvimento, né? Cultura de resultados, processos bem definidos, conhecer de pessoas e conhecer de produto. Nós temos esses 6 pilares onde o gestor explica para o vendedor que ele vai ter que passar por todas essas etapas, né? Ele vai ter que se desenvolver por todas essas etapas, né, André? E você que queira aí fazer um jabazinho aqui, né, João? Conhecer esse projeto aí do JA Gestão de Vendas, pode entrar em contato com nós pelas redes sociais, tá? Como o João falou, a gente trabalha toda a cultura da sua organização, da sua loja, para estar inserindo realmente o teu time de vendas nessa cultura, uma cultura forte, uma cultura de alto desenvolvimento. Então, se você de repente quer saber um pouquinho mais, entre em contato aí nas redes sociais. A gente pode estar marcando aí de repente aí uma horinha aí para a gente fazer um bate-papo. É isso aí. Vamos lá para a segunda, João? Vamos. Então, pessoal, a gente falou que a gente ia apontar o erro, mas a gente também vai dar a solução. Então, só lembrando, o que você pode fazer para que você acerte, né, na hora de você definir as funções do teu vendedor? É criar um script. Sabe por onde você começa? Você pega lá, primeiro, a cultura da tua loja, né? Missão, visão, valores. Começa por ali. Qual que é a visão da tua loja? Qual é a missão? Quais são os valores da tua loja? Né? Então, a partir disso, você começa a desmembrar ali o que o teu vendedor tem que ter. E a gente fala aqui, né? Dentro do JA Gestão de Vendas, os clientes que trabalham com o nosso modelo de negócio, que nós não tiramos da nossa cabeça, né, André? A gente estudou bastante para chegar até eles. Esses clientes, eles passam esse checklist. Então, todo gestor, todo vendedor que entrar na loja, ele tem que ter cultura de planilha, né? Metrificar tudo. Ele sabe que ele vai estar lá dentro, ele vai se autodesenvolver constantemente enquanto estiver lá dentro.
ele vai se autodesenvolver, ele vai estar estudando constantemente, né, André? E ele está ali para dar resultado, ele vai ter metas bem definidas, né? Metas bem especificadas para ele. Ele vai ter, no dia a dia dele, ele vai ter processo bem definido, ele vai ter que conhecer de pessoas, né? E quando a gente fala que conhecer de pessoas, não é saber o time que torce, né? Não é saber a cor favorita, é conhecer o comportamento de cada pessoa, se ele é sinestésico, se ele é auditivo, se ele é visual, qual parte sensorial é mais desenvolvida nele, né, André? Conhecer um pouco dessa parte da neurociência e conhecer de produtos. Conhecer quais são as suas marcas da tua curva ABC, passar para esse vendedor para que ele seja treinado, conhecer tipo de corpo, que isso é essencial na hora de fazer um atendimento com um cliente, né, André? Então, são esses pontos que você tem que linkar e fazer o checklist. E quando você for apresentar para o candidato, mostrar para ele quais as funções e qual período do mês ele vai desenvolver isso, né? É isso aí, a gente fala, né? Geralmente é no time de venda que o lojista ele investe muito menos no time de vendas, e a gente fala aqui que é o time de vendas que é a linha de frente, onde traz a receita, né, João? E onde ele teria que mais desenvolver esse time, né, com treinamento, capacitação, e a gente vê que realmente é onde eles deixam a desejar. Então, realmente a gente precisa mudar esse jogo aí. A gente fala que a loja é uma tubulação, né, onde tem um monte de caninho, e tem um monte de caninho que sai receita, mas a gente tem um caninho só que entra a receita, que é a venda. Então o maior foco tem que estar no time de vendas, né? O varejo tem que estar no time de vendas. É isso que o André falou, demore mais para contratar e demita rápido. Mas assim, mas faça a contratação correta, não contrate por contratar. E você, vendedor que está vendo a live também, né? Procure se especializar nesses pilares que a gente está falando aí. Né? Porque com certeza você vai se desenvolver, você vai desempenhar o papel de vendedor e vai ganhar muito mais dinheiro, né? Vamos lá para a segunda, André? Vamos lá. Pode falar. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar, e quando você cria esse processo, como você falou, cria esse script para você estar passando para esse vendedor, acaba virando rotina. Você cria esses processos, e toda vez que você for fazer a contratação, você criando esse script, fazendo as perguntas certas, contratando o vendedor certo, você logo vai estar com um time de alta performance. Então, o que você precisa dar o passo inicial. Muitas vezes a gente escuta dos nossos clientes, né, João, dos lojistas, acaba ficando refém de um vendedor, o vendedor está lá 5, 10 anos, e é um vendedor que é mediano, vende pouco, tal, mas tem medo de demitir, tem medo porque não acha ninguém no mercado. Aí a pergunta que a gente faz, você está fazendo entrevista diariamente, todos os meses, fazendo entrevista, criar um banco de dados, de currículo, para que você possa, numa emergência, ter a quem recorrer? Então, não espere demitir para contratar. Não espere demitir para contratar. Procura fazer recrutamento, procura estar sempre com um banco de dados ali para que você não fique refém, né? Não fique aí à mercê desse vendedor que de repente sai de última hora aí. Vamos lá? Você já falou o quarto tópico, mas vamos lá. Depois a gente faz parte, a gente vai navegando. Segundo, olha só o currículo do vendedor e não vê suas experiências. A gente já falou um pouquinho aí. Isso aí foi aquele que a gente falou sobre os hard skills, né, e os soft skills. Então, assim, hoje, para vocês terem uma ideia, as grandes empresas, pessoal, você sabe o André, pessoal, vocês sabem qual que é hoje o maior peso das grandes empresas na hora de contratar? São as redes sociais. Aonde as empresas fazem pesquisa é na rede social. Então, você vendedor, você que é vendedor, porque o vendedor, né, André? O vendedor bom não é aquele que o vendedor que mais vende não é o melhor vendedor, é o vendedor que aparece mais, que vende mais o peixe dele, né? Então, assim, hoje tem muitas empresas que elas nem olham o currículo mais. Você senta para fazer entrevista e o cara manda você contar e o cara fala para você contar a história da tua vida para ele. Então, assim, muitas vezes a gente olha a formação acadêmica da pessoa, que é muito importante também, só que a gente deixa de olhar o que ela já fez como vendedor, ou o que ela já teve de experiência na vida dela. Por exemplo, uma coisa que eu já presenciei de muitos vendedores de sucesso, foram pessoas que tentaram empreender e quebraram. Porque quando essas pessoas tentam empreender e elas quebram, você não tem noção da experiência que essas pessoas adquirem, né? E muitas vezes você olha assim, pô, mas essa pessoa abriu uma empresa e quebrou. Você tem que olhar pelo outro lado, porque a gente aprende com erro. Com coisa boa, a gente não aprende. Eu fui atleta de alta performance, joguei futsal, e a gente só aprendia quando a gente perdia. Porque quando a gente ganhava,
a gente saía cego da quadra. A gente não discutia, a gente não conversava, a gente não falava dos erros, a gente só queria saber de comemorar, cego. A gente não se aperfeiçoava. Mas quando a gente perdia, era aí que a gente ia lavar a roupa suja lá no vestiário, né? Então as pessoas que tiveram experiências negativas são pessoas que têm muita experiência, né? E muitas vezes a gente não quer escutar o vendedor na hora de contratar ele. E isso é uma coisa primordial. As pessoas, né, André, elas são resultado da história delas. E muitas vezes o vendedor, ele tem muito currículo, mas ele não tem experiência. E não que você não deva dar oportunidade para quem não tem experiência. Tem que dar sim. Você tem que tentar dosar e na entrevista verificar qual que é o grau de vontade desse vendedor, né, André? Para que você possa contratar ele. Mas hoje é primordial você ver a experiência de vida e entrar nas redes sociais. Porque se esse vendedor ele tem um grande relacionamento de rede social, ele é um cara que ele trabalha muita rede social, ele é um cara que tem muita visibilidade, com certeza ele vai trazer muito cliente para tua loja, né? A gente já ouviu, né, João, de clientes, de vendedores que não gostam de tirar foto, né? Está trabalhando de vendedora numa loja e não gosta de aparecer na rede social, não gosta de tirar foto. E vende foto. moda então, ainda, né? Que moda você tem que se produzir para vender. E vende moda. Então, como o João falou, na hora da contratação, você precisa, o currículo é importante, a experiência é importante, mas pega as redes sociais. Se tem Instagram, se tem Facebook, se tem LinkedIn, para que você possa dar uma olhadinha. Como o João falou, hoje as grandes empresas, elas levam mais em consideração a rede social, como está a rede social desse candidato, tá? Do que a própria experiência. Então, assim, você precisa fazer essa leitura na hora de você fazer a contratação. O que a gente vê hoje, como eu falei antes, o pessoal tem pressa na hora de contratar. Tem pressa na hora de contratar, quer contratar hoje para começar a trabalhar amanhã, não faz todo o processo com esse vendedor. Então, assim, e é onde acaba perdendo depois, porque às vezes você contratou uma pessoa, colocou ali, não fez o processo, não treinou, essa vendedora não se inseriu na cultura da loja e depois acaba saindo. De repente você perdeu um ótimo profissional. Por quê? Porque tu não fez a leitura antes. E a palavra, acho que nós vamos falar no último tópico, né, André? Mas é proatividade, né? O gestor, ele tem que ser proativo. O André já falou, nós vamos falar no último tópico também, mas assim, não esperar mandar um vendedor sair da tua loja, porque a gente sabe que muitas vezes também o vendedor ele não é mandado embora. Às vezes ele muda de emprego, ele casa. Nós tivemos um caso agora de uma lojista amiga nossa, né, André, que a gente visitou ela semana passada, e ela falou que na mesma semana 2 vendedoras saíram da loja e pediram a conta. Mas não porque ela quis dar, mas porque uma foi embora e a outra acabou casando e ia ajudar o esposo. Então, assim, de uma hora para outra, ela ficou assim, sem saber o que fazer. Daí ela teve que correr atrás, contratar. Como ela é bem relacionada, ela acabou conseguindo contratar 2 vendedoras. Mas, assim, você tem que ter um banco de dados. A gente vai falar mais na última parte, né, André? Bora lá. Vamos para a terceira? Sim, deixa eu só para complementar. Então, pessoal, a gente apontou o erro, tá? Só olhar o currículo do vendedor. O que você pode fazer para fazer uma contratação assertiva? É olhar a história de vida desse vendedor, escutar ele, pedir. 2 coisas muito legais que você pode fazer. Pede para ele contar qual foi a melhor experiência profissional dele, a maior realização profissional dele, e pede para ele te contar qual foi o maior fracasso profissional dele. Tá? Pede para ele contar para você. E vou dar um peso. E pede para ele contar qual que é a história de vida dele, por que ele está ali. Né? Outra coisa muito importante também é ver vendedor, né, que fica muito tempo, troca de emprego muito rapidamente, não se estabelece muito lugar, é um sinal de alerta também, né? Que passou por muitos lugares, ficou 6 meses aqui, 7 meses ali, 1 ano ali. Então tem uma rotatividade, procurar entender isso aí. Mas o importante, pessoal, não é olhar só o currículo friamente. Muitas vezes você pega o currículo do vendedor e você olhando esse currículo, você acaba descartando ele. Tenta conversar com ele, tenta fazer uma entrevista com ele e escutar qual que é a história de vida dele. Porque muitas vezes a gente já se surpreendeu com muito vendedor que a gente entrava, né? E o gestor falava assim, esse aqui eu acho que tem que mandar embora, tem que trocar. A gente fala, não, espera. Porque é o seguinte, o vendedor, todo profissional, ele precisa de 3 ferramentas, né, André? Que é perspectiva, saber que ele pode crescer ali, ambiente, tá num ambiente bom, onde ele tenha boas marcas, que ele possa ver o trabalho dele, e ferramenta. E o que falta muitas vezes na loja é o terceiro, que é a ferramenta. Que é a ferramenta. E no JA Gestão de Vendas a gente fornece. E aconteceu, já não foi uma vez, falou, não, vamos dar a ferramenta para ele. Vamos ver se ele vai se desenvolver. E aconteceu que a maioria acabou se desenvolvendo e hoje está aí vendendo e batendo meta, né, André? É isso aí. O que precisa a gente fala, né? Você fazer uma análise
Uma análise perfeita desse currículo, né? Você fazer uma análise desse currículo e entender, como o João falou, de repente você conversando com esse candidato, pedindo para ele contar um caso de sucesso, você vai conseguir tirar muitas informações dele ali. Então, o importante... Mas assim, você não pode ficar refém, você tem que ter esse banco de dados de currículo, como essa cliente nossa ali. Ela tinha bastante conhecido na cidade, foi mais fácil. Mas e se você não tem? Se você tem 4 vendedoras e 2 pedem para sair. Então, você precisa ter um banco de dados de currículo para que na hora, quando acontecer isso, você consegue recorrer e contratar mais rápido. É isso aí. Vamos para a próxima? Tá alto o som aí? Ou não tá escutando? Então, tá um pouquinho alto. Vou baixar aqui, peraí. Vai lá, pode ler. Terceira, não faz o onboarding, que é a integração, né, com o vendedor. Isso a gente Quer começar com essa? A gente já deu uma palhinha, né? Fazer integração é realmente você contratar o vendedor. Primeiro, quando você for definir colocar a vaga lá que você está procurando no vendedor, defina qual que é as tarefas desse vendedor, entendeu? Descrever quais são os deveres desse vendedor. E quando esse vendedor entrar que você contratar, fazer integração, você fazer a integração dele na cultura da loja. Qual a função desse vendedor? Como a gente falou ali, qual que é os processos desse vendedor? Para que você possa inserir ele à cultura da loja. Então, assim, fazer essa integração com o time de vendas, com certeza, você fazendo esse processo, apresentar a loja para esse vendedor. Tá um pouquinho alto aí, João. Tá, pode falar, vou baixar. Pode continuar. Não, tranquilo. Então, fazer essa integração faz toda a diferença. O vendedor entrar na loja e ele saber o que ele tem que fazer, qual que é o meu processo, o que eu vou ter que fazer na segunda-feira. O vendedor chegou de manhã, o que eu tenho que fazer na loja? Qual que é o meu primeiro passo? Arrumar condicional, olhar a lista de transmissão de clientes. Então, você fazer a integração desse vendedor dentro da loja é muito importante, para ele saber quais são as funções dele. Né, João? É isso aí, pessoal. É importantíssimo, né? A gente fala dos KPIs, né? Que são os indicadores-chave. Então, você tem que apresentar para esse vendedor quais são os indicadores-chave da função dele, né? Aquilo que ele vai ter que metrificar. Então, por exemplo, se você dá meta para esse vendedor, e é importante que você dê meta para ele, então, o ticket médio, PA, né? O índice de conversão, né? Então, assim, meta diária, meta semanal, meta mensal, meta semestral, meta anual. É muito importante que você faça esse onboard e você explique como que é e como que funciona a cultura da empresa. Qual que é a cultura da empresa? O que ele vai desenvolver, quando que ele vai desenvolver, né? Como que ele vai desenvolver, né? Aquilo que a empresa aceita, aquilo que a empresa não aceita, aquilo que é negociável, aquilo que não é negociável. Então, fazer o onboard. A gente sabe, né, André, que muitas vezes o gestor não tem tempo de fazer, na maioria das vezes ele pede para o vendedor colar no outro colega ali e ficar uma semana com esse colega. E daí, pessoal, vem um problema eu falo que é um problema muito grave que é do nosso negócio, que é você não treinar o teu vendedor. Porque, por exemplo, assim, o cara quando ele começa a vender carro, ele passa por um treinamento. O cara quando começa a vender medicamento, ele passa por um treinamento. O cara, quando entra numa indústria, vai fazer B2B ali, ele passa por um treinamento. O cara, quando entra no pet shopping, ele passa por um treinamento. Né? E o que acontece? No nosso negócio, o vendedor ele não passa por um treinamento. Primeiro, porque quase não tem, né? E segundo, o gestor não tem como dar esse treinamento para ele, porque muitas vezes o gestor não tem conhecimento ou não tem tempo. Então, quando você está fazendo um onboard, é primordial que esse vendedor ele passe por um treinamento. Né? Processos bem definidos, conhecer de pessoas e conhecer de produto. Ele tem que conhecer qual que é a persona que a loja atende, né? E ele tem que conhecer os produtos que ele vende. Para que tipo de cliente que ele vai vender. Isso é importantíssimo e isso é primordial. Sabe por quê, André? Essa semana eu estava terminando um curso ali, eu vi uma aula muito legal, e o cara falou uma coisa assim, ó. Você sabe que tem diferença entre informação e conhecimento, correto?